A paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus pelas suas misericórdias que se renovam todas as manhãs. Como é que tu passou o dia, meu irmão, minha irmã? Tô querendo pegar carona contigo nesse horário agora, das 18 às 19, de segunda a sexta-feira. Aqui eu tô iniciando o programa Peniel, Lugar de Encontro com Deus, que vai ao ar de segunda a sexta-feira na rádio Resgate Sem Fronteiras, rádio online para todo o país. Oh, glória a Deus, semeando a palavra do Senhor. Para você nos encontrar, nosso endereço é resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Tu querendo mandar um e-mail para nós, o endereço é resgatesemfronteiras.br, tudo junto, @gmail.com. Nosso WhatsApp é 54-99670-8990. E para acessar o canal, que é o que a gente está falando agora, do programa Peniel, Lugar de Encontro com Deus, lá no YouTube, @PenielDeus76. Vai lá, te inscreve, curte a nossa página e ativa o sininho para não ficar de fora de nenhuma das nossas colocações lá no nosso site, no nosso canal. Tá bom? Quero falar para vocês também dos nossos patrocinadores que estão ajudando as nossas atividades aqui na rádio, que é o nosso amigo lá, o RIG, Ar-Condicionados Especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do seu ar condicionado residencial e comercial. Entre em contato pelo telefone 5498 151 5525. A FATEB, com cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres e mais. Informe-se pelo telefone 54 999 31 86 99. Amém? Oh, glória a Deus! Meus irmãos, quero falar algumas notícias que estão acontecendo hoje no site de notícias Gospel Mais, que está trazendo para nós que no mundo, no nosso planetinha lindo, 100 milhões de cristãos não têm Bíblia, revela a pesquisa. Então ela diz assim: uma avaliação global aponta que cerca de 100 milhões de cristãos vivem sem acesso a uma Bíblia, devido a restrições legais e à escassez em dezenas de países. A lista de acesso à Bíblia, divulgada na semana passada pela Iniciativa de Acesso à Bíblia, reúne dados e análises de especialistas de 88 países para identificar onde as escrituras são mais difíceis de obter. O levantamento indica que quase 3 dúzias de países mantêm restrições classificadas como extremas ou severas, limitando a leitura da palavra de Deus por milhões de fiéis. As conclusões são apresentadas com base em métricas de disponibilidade, barreiras legais e condições socioeconômicas legais. Ao comentar o estudo, Ken Bitgott, fundador e CEO da Sociedade Bíblica Digital, parceira fundadora da iniciativa, afirmou que, embora existam muitos equívocos sobre o acesso à Bíblia em todo o mundo, a lista de acesso à Bíblia destaca as complexidades e nuances da questão. Em seguida, acrescentou: o acesso irrestrito à Bíblia não é um padrão universal.
A iniciativa também mantém a lista de restrições bíblicas que mede proibições governamentais, atividades extremistas e fatores econômicos que dificultam a distribuição. O documento estima quantos cristãos desejam uma Bíblia, mas não conseguem obtê-la. Wibo Nicolai, co-criador da lista, resumiu o cenário. A fome moderna persiste não devido à apatia, mas por causa das barreiras que impedem as pessoas de acessar a Bíblia. Segundo o relatório, essas barreiras variam conforme o país, mas o efeito é semelhante. Milhões permanecem sem acesso seguro às Escrituras. Em muitos casos, a população nunca viu uma Bíblia em seu idioma, no formato preferido ou a um preço possível, e enfrenta riscos para adquiri-la. A combinação de restrição legal, risco de violência e pobreza amplia a dificuldade. A pobreza extrema agrava o quadro com mais de 70% da população em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar, após anos de seca e conflito. Paralelamente, a presença de grupos armados e a pressão familiar e comunitária criam um ambiente de risco contínuo para cristãos. O documento afirma ainda que especialistas estimam que menos de 1/3 dos cristãos afegãos têm acesso a escrituras. Em complemento, registra o retorno do Talibã ao poder em 2021, apenas reforçou as restrições, impondo uma interpretação mais severa da lei islâmica e monitorando ativamente a atividade online. E conclui: como resultado, até mesmo ler a Bíblia no celular é amplamente considerado inseguro. O risco não é teórico. Crentes de origem muçulmana frequentemente enfrentam pressão de suas próprias famílias, comunidades e autoridades locais. A exposição pode levar a casamento forçado, prisão ou execução. Imagina! Gente, e por aí segue. É muita coisa. O top 10 é completado por Líbia, Argélia, Irã e Turcomenistão. No total, o relatório identifica 15 países com restrições extremas. Na categoria seguinte, de restrições severas, são listadas 18 nações. O Butão lidera esse grupo e ocupa o 16º lugar geral, reunindo restrições religiosas rigorosas e uma taxa de alfabetização de 70% como fatores que limitam o acesso. O relatório de 2025 foi produzido com a participação de diversos parceiros, entre eles a Missão Portas Abertas, Sociedade Bíblica Digital, Frontlines Internacional, Bible Leagues Internacional, Bible Legal Canadá e ONHALP. As entidades colaboraram com dados, revisões e perfis nacionais para compor um panorama comparativo do acesso à Bíblia. De acordo com a informação do portal The Christian Post, o conjunto de informações consolida indicadores de restrição legal, condições de distribuição e fatores sociais que influenciam a disponibilidade das escrituras. Já pensou, meus irmãos? Mais de 100 milhões de pessoas sem acesso à Bíblia. E nós aqui no Brasil, com total liberdade, muitas vezes com a Bíblia dentro de casa, pegando pó, pegando uma poeirinha ali e com muita preguiça de abrir e ler e conhecer a palavra de Deus. Tudo o que Ele fez, faz e fará por nós. Misericórdia, né? Mas louvado seja o santo nome de Deus e a nossa liberdade aqui, que para muitos, inclusive para mim, essa liberdade, nós temos essa liberdade de poder ter uma Bíblia,
condições financeiras e querer ler e conhecer a palavra do Senhor para nós. Amém? Aproveitando que é outubro, mês das crianças, que foi ontem, o Dia das Crianças, 12 de outubro, eu quero falar para os papais e as mamães que gostam e querem ter mais conteúdo infantil, de responsabilidade, conteúdo infantil legal, que as crianças possam acessar, que as crianças possam estar olhando bem tranquilos e que os papais não precisem estar verificando toda hora. Eu quero dar essa sugestão. O renomado arqueólogo Rodrigo Silva, que eu imagino que a grande maioria conheça, lança história em quadrinhos para as crianças. A Escola Bíblica da Novo Tempo lançou a revista Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros, uma publicação direcionada ao público infantil entre 6 e 9 anos. O material consiste em 8 lições no formato de história em quadrinhos que integram narrativas bíblicas com elementos de arqueologia e atividades interativas. Paralelamente, o projeto inclui uma websérie intitulada Pequenas Evidências, disponível no canal Novo Tempo Kids no YouTube e na plataforma NT Play. Acessem lá, é muito legal, muito bacana, tá? Toda essa série direcionada para as crianças. É um projeto totalmente cristão, onde as crianças podem acessar e os papais e as mamães podem ficar bem tranquilos, que as crianças podem acessar esse programa ali, que não vai ter mensagem subliminar, não vai ter nada, e as crianças podem assistir bem tranquilamente. Um projeto muito legal, muito bacana. Amém? Amém, meus irmãos? Como é que vocês estão? Eu quero saber como é que vocês estão. Entre em contato conosco ali no nosso WhatsApp 5499 670 8990. Manda a tua sugestão. O que vocês querem ouvir aqui no nosso programa? Peniel, lugar de encontro com Deus. Qual que é a tua dúvida, a tua sugestão? Para que a gente possa estar, né, numa via de mão dupla, fazendo uma troca e para que o nosso programa cada vez mais cresça na graça, sabedoria, estatura diante dos olhos do Senhor e dos nossos ouvintes. Amém? Então, quero conversar com vocês um pouquinho hoje sobre a palavra do Senhor, Romanos 10. Romanos 10, versículo 9 e 10. Vocês estão lembrados dessa passagem? Ou para quem não conhece, vamos conhecer? Romanos 10, versículos 9 e 10. Vamos lá? Ela diz assim, deixa eu pegar aqui. Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém? Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Posso repetir? O 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Amém? Palavra do Senhor. Mas, mesmo quando a gente confessa que Jesus é nosso Senhor
e que ressuscitou dos mortos, tu acha que todas as coisas que a gente quer que aconteça vão acontecer da noite para o dia? Ou que todas aquelas coisas ruins que acontecem na nossa vida vão deixar de acontecer da noite para o dia? E daí eu comecei a me perguntar, né? Eu comecei a... Tu sabe quanto tempo demorou para Davi? Lembra de Davi? Que estava lá cuidando das ovelhas. E Deus disse, ele vai ser rei de Israel. E mandou Samuel ir lá ungir um dos filhos. E daí cada filho que aparecia era um maior que o outro, era um mais forte que o outro. E daí Samuel, meu Deus, é esse? E Deus dizia, não, não é. É esse, porque era um maior que o outro, era um mais forte que o outro, era um mais guerreiro que o outro. E o Senhor dizia para Samuel, não, não é esse. Não, não é esse. Porque Deus não olha com os olhos humanos, né? Deus conhece o coração. Mas voltando lá, sabe quanto tempo Davi levou desde quando ele foi ungido pelo profeta Samuel, até ungido rei, né? Ele foi ungido rei pelo profeta Samuel, até ele se assentar no trono, até ele ser coroado rei? Sabe quanto tempo demorou? Pelos relatos bíblicos, a gente começa a fazer um cálculo, demorou aproximadamente 13 anos. 13 anos, minha irmã, meu irmão, de quando Davi foi ungido pelo profeta rei, até ele ser coroado rei, até ele realmente receber. Até ele realmente, não, agora eu sou rei. Já pensou? E daí a gente pode pensar mais, né? A gente pode pensar no nosso Salvador, Jesus Cristo. Que Jesus Cristo nasceu, mas ele só veio aparecer e começar o ministério dele, e revelar o ministério dele para nós, para os discípulos dele. Ele já tinha 30 anos, né? Ele foi morrer com 33 anos e depois ressuscitou. Mas ele começou o ministério dele com 30 anos. Ele esperou 30 anos para começar o ministério dele. E não pensa que com isso eu tô te desmotivando, não. Não quero de forma alguma te desmotivar com isso. Pelo contrário, eu quero te mostrar que existe um tempo de preparação. Existe um tempo de reconhecimento. Existe um tempo de conhecimento. Existe um tempo de preparo mesmo do Senhor para nós. Porque muitas vezes a gente não está preparado ainda para receber aquilo que a gente está pedindo. Né? Que a gente tá... Um exemplo. Uma mulher solteira pedindo um marido. Ah, eu quero um marido, eu quero me casar.
Eu quero me casar, eu quero um marido, Senhor, porque eu quero me casar. Mas e tu tá te preparando para receber esse marido? Ou tu continua sendo aquela menina mimada, que não sabe fazer nada? E com isso eu não tô dizendo que tu tem que ser empregada do teu marido. Não, tem que ser parceira do teu marido. Mas muitas vezes na parceria a gente precisa lavar uma roupa. Como muitas vezes na parceria o teu marido vai ter que lavar uma roupa também. Mas tu tá preparada para lavar uma roupa? Tu tá preparada para deixar de comprar um sapato e pagar uma conta? Uma conta que não é tua? Assim como o teu marido também tem que estar preparado para deixar de sair numa festa, numa balada, para pagar uma conta da família, pagar uma conta da casa. Então, às vezes, a gente não recebeu aquele marido ainda porque a gente não está preparado. Que a gente vai receber aquele marido e aquele casamento vai durar 5 meses, 7 meses, 1 ano e meio e vai acabar. Então, existe um preparo. Davi foi ungido rei, mas ele ainda não estava preparado para receber, para sentar no trono como rei. Ele precisava de um preparo, assim como nós precisamos também. E como está escrito lá, se com a nossa boca a gente confessar que Jesus é Senhor e crer no nosso coração que Deus ressuscitou ele de entre os mortos, nós seremos salvos. Gente, isso é só o começo de uma nova vida. É só o primeiro passo. A gente é bebezinho numa nova vida. Muitas pessoas entram nessa nova vida com 30 anos. Eu me converti com 28 anos. Eu tinha 28 anos de bagagem do mundo. Mas eu era bebezinha nos caminhos do Senhor. Então o Senhor tinha que, né? Ó, isso aqui que tu aprendeu lá não serve, solta. Isso aqui é errado. Esse aqui é o certo. A palavra mesmo ensina, né? Que a gente vai tomando o leite na nova vida, vai tomando leitinho. Até que enquanto se é menino, vai tomando leite. Até que quando adulto, a gente começa a comer carne. Né? É o começo de uma nova vida, de uma nova jornada. E a gente precisa entender que quando a gente aceita Jesus, a gente muda a rota. A gente estava indo para o mundo, a gente estava indo para um lugar diferente. A gente estava indo para um mundo que jaz no maligno. E agora nós estamos a caminho da Nova Jerusalém. O preço foi pago. Foi pago e não foi com cartão de crédito. Não foi pago com cartão de crédito. Não foi pago com Pix. Foi pago com sangue. Com sangue inocente, com sangue do Cordeiro, do Filho de Deus, vertido na cruz. E tu pode, a gente pode, miseravelmente pensar, mas eu não pedi isso. Eu não pedi que ele fizesse isso. E mesmo assim, e mesmo sem a gente ter pedido, Jesus nos amou tanto, mas tanto. Jesus nos amou, Ele te amou, Ele me amou, Ele nos amou.
tanto e de tal maneira que não esperou a gente pedir. Ele não esperou, não precisou que a gente pedisse. Ele se ofereceu. E eu creio que é por isso que a gente tem um vazio, sabe? Um vazio que a gente tem dentro, uma sensação assim, que tá faltando algo. Para aqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo, para aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, para aqueles que tentam preencher esse vazio com balada, com bebida, muitos com sexo, com drogas, e que não conseguem preencher com isso. Porque no outro dia precisam de novo. E depois no outro final de semana de novo. E depois de novo e de novo. Por quê? Porque não preenche. Não preenche aquele vazio, tá sempre faltando alguma coisa. Tá sempre faltando alguma coisa. Mas para nós que já tivemos um encontro com Jesus, essa busca acabou. Porque esse vazio é o espaço certinho da pessoa de Jesus Cristo, do Espírito Santo, do Jesus Cristo nas nossas vidas. Pode ter certeza disso, meu irmão, minha irmã. Quando Jesus entra na nossa vida, nada mais falta. Nada mais falta. E tu pode estar pensando agora, ouvindo, né, isso que eu tô te falando, e pode estar pensando, puxa vida, essa guria é louca. Porque já tem 10, ou 20, ou 30 anos, vai saber quantos anos fazem que tu vai à igreja e nada mudou na tua vida. Que tu levantou a mão e disse e confessou com a tua boca que o Senhor Jesus é teu Salvador. Que Ele levantou dos mortos. E mesmo assim nada mudou na tua vida. E daí eu vou ser obrigada a te dizer que tá na hora. Tá na hora de tu tomar uma decisão na tua vida. Tá na hora de um reencontro na tua vida. Um encontro de verdade na tua vida. Uma decisão de tu colocar Deus em primeiro lugar. Porque não adianta tu levantar a mão, tu confessar, ir lá na igreja, tu fazer tudo direitinho e chegar em casa e continuar fazendo tudo como tu fazia antes. Não adianta. Tu tem que colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, nas tuas orações, no teu serviço, na tua casa, na tua família. Para que tu te torne conhecida do Senhor. Para que tu comece a conhecer a palavra,
a ler a Bíblia. Não adianta tu ter uma Bíblia fechada em casa. 100 milhões de pessoas não têm acesso à Bíblia. E tu tem uma Bíblia dentro de casa e não lê? E não conhece a palavra? Enquanto tu não conhecer a palavra, tu não é conhecida do Senhor. E isso requer tempo. Isso precisa de cuidado, de atenção, de comprometimento. Se tu quer intimidade com Deus, tu precisa investir tempo nisso. É tão bonito. Eu acho tão bonito. Aquelas amizades, sabe aquelas amizades que é tão difícil da gente ver hoje em dia? Aquela amizade que começou assim, ele era meu vizinho, a gente tinha 4 anos e era meu vizinho e a gente se dá até hoje. E hoje a gente tem 52 e a gente se conhece desde os 4 anos. Se conhece a vida inteira, é mais que um irmão. É mais que um irmão, é família. Tu investiu tempo, uma vida inteira com esse teu vizinho. E daí, de repente, tu quer ir só aos domingos na igreja? Ou só nas segundas, na terça, na quarta, na quinta? Não sei que dia que tu vai na igreja e acha que um dia na semana tu vai conseguir ter intimidade com Deus? É o suficiente? Tu tem que repensar tuas prioridades. Tu tem que repensar o que realmente tu quer da tua vida. Eu não tô te dizendo que é fácil, porque não é, não foi pra mim, não é pra ninguém. Não é estalar os dedos e tudo vem pronto. Não é. Intimidade com Deus, tu precisa investir tempo, tempo de oração, tempo de leitura da palavra, porque senão eu sinto muito ser eu a te contar. Tu vai desejar algo na tua vida que tu nunca vai ter. Tu vai desejar ter intimidade com Deus e tu nunca vai ter se tu não investir tempo de qualidade com Deus. E eu não tô dizendo que tu tem que sentar e ficar 1 hora lendo a Bíblia. Meu irmão, minha irmã, se tu tem 1 hora por dia, glória a Deus. Senta, louve, ore, leia a palavra. Mas se tu só tem 10 minutos por dia, que sejam 10 minutos de qualidade. De qualidade com Deus. Senhor, eu tenho 10 minutos, mas esses 10 minutos são teus. Eu vou ler essa palavra de tal maneira que ela vai entrar no meu ser e ela vai fazer a diferença na minha vida. Eu quero aprender essa palavra. Eu quero usar essa palavra. Porque senão tu nunca vai ter intimidade com Deus. Não é a quantidade, é a qualidade. Entenda isso. É a qualidade. Porque senão sempre vai estar faltando alguma coisa na tua vida. Sempre vai estar faltando algo. Porque se Deus não está no lugar certo, que é no centro da tua vida,
vai estar sempre tudo bagunçado na tua vida. Tu sempre vai estar com aquele sentimento que tá faltando alguma coisa. Tem alguma coisa errada. A gente nunca vai estar totalmente realizado. Se tu te converteu de verdade, se tu acredita de verdade na palavra, se tu acredita de verdade que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio na Terra, que Ele morreu por nós, que Ele ressuscitou no terceiro dia por amor de nós, que Ele voltou aos céus e que Ele mandou o Espírito Santo e que hoje Ele é nosso advogado perante Deus. E tu não lê a palavra, e tu não buscar, sempre vai estar faltando alguma coisa na tua vida. Porque tem que ter prioridade, tem que ter um mínimo de organização. E isso eu digo por mim. Gente, eu não sou uma pessoa organizada, nunca fui uma pessoa organizada. Eu tento manter a minha casa e as minhas coisas tudo limpas, mas eu não consigo organizar, eu não consigo. Não consigo. Eu tenho uma séria dificuldade para isso. Então eu sempre peço para alguém vir, normalmente a minha mãe ou a minha irmã e algumas vezes a minha filha. A minha filha não gosta de vir organizar minhas coisas porque eu sou muito bagunceira. Mas normalmente é minha mãe ou a minha irmã, uma das minhas irmãs. E elas organizam para mim. E eu tento manter organizado. Mas eu não consigo manter por muito tempo. Mas eu tento, entende? E depois de um certo tempo eu peço para elas voltarem, eu tento manter limpo. Mas eu preciso de tempos em tempos, então é isso que você precisa fazer. Organizar. Não consegue? Tu sabe, descobre qual que é a tua dificuldade e trabalhe na tua dificuldade. Entende? Eu pedi ajuda e o Senhor me mostrou. As minhas coisas são limpas, mas eu não sei organizar. Então, de tempos em tempos, eu peço ajuda. E daí eu tento manter o máximo de tempo possível aquilo organizado. Quando eu não consigo mais, eu peço ajuda de novo. Então, peça ajuda para Deus. Peça para o Espírito Santo te mostrar, para Ele te revelar aonde tu tá errando, o que tá faltando, para te conseguir te organizar, para te conseguir colocar o Senhor no centro da tua vida, para que Ele esteja em primeiro lugar, para que tu consiga dar esses 10 minutos de qualidade por dia para Ele. Tem mais de 10 minutos? Glória a Deus. Senhor, eu tenho 15 minutos. Eu quero te dar 15 minutos por dia. Tem mais tempo? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, me ajuda porque eu tenho 1 hora para te dar por dia. Hã? Gente, não é fácil. Não é fácil. Mas é um dia depois do outro. É um passo de cada vez. É persistência. É persistência. Entende? Depois de 10, 15 dias, começa a entrar na tua rotina, começa a entrar no teu dia a dia. E dali a pouquinho, 30, 40 dias, entrou na tua rotina e tu deixa de fazer aquilo, tu já sente falta. Opa, tá faltando alguma coisa. Peraí, eu deixei de fazer alguma coisa. Meu Deus, eu não orei hoje. Senhor, me ajuda. Entende? Não é da noite pro dia. É um relacionamento. É um relacionamento, gente. Nenhum relacionamento acontece da noite pro dia. Precisa de tempo, precisa de intenção, de intencionalidade
da gente, porque o Senhor quer que a gente faça isso. Ele quer que a gente busque Ele. Ele quer que a gente aprenda com Ele. Mas tu tem que te disponibilizar. Amém? Ai, glória a Deus por isso. Não é fácil, mas não é impossível. Não é impossível. A gente consegue. A gente consegue. A gente tem um sumo sacerdote, a gente tem um advogado maravilhoso perante Deus. Ai, mas isso parece tão bobo para pedir para Deus. Ele tem tanta coisa para fazer, para resolver. Mas Ele se importa contigo também. Ele se importa contigo também. Esses dias nós falamos sobre pecado, lembra? Pecadinho, pecadão. E para Deus não importa se o teu problema é probleminha ou é problemão. Ele quer te ajudar, abre a tua boca e peça ajuda, que Ele quer te ajudar. Ou alguma vez tu viu na Bíblia alguma passagem, alguém pedir ajuda para o Senhor e Ele dizer que não? Ele até tentou. Existe uma passagem que Ele tentou. Tu sabe me dizer qual passagem que é? Se eu te disser o versículo, o capítulo, aonde que tá, eu vou estar te mentindo, porque eu não sei. Mas é uma senhora que ela foi pedir pela filhinha dela, eu acho, que estava muito doente. E o Senhor e Jesus não queria ajudar. E Ele disse que Ele estava ali para ajudar outras pessoas. Eu não sei te dizer ao certo como que Ele falou. Mas eu sei que a senhora respondeu para ele: sim, meu senhor, mas os cães também se alimentam das migalhas que caem da mesa. E aquilo comoveu Jesus. E ele disse: pela tua fé, ela está sarada. Ele tentou dizer não, mas ele não conseguiu. Tu acha que ele vai dizer não para ti? Não vai. Persista, insista, não desista. Jesus te ama. Vai dar tudo certo. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Versículo 11, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Tem uma outra versão que diz: conforme diz a Escritura, todo aquele que nele crê jamais será decepcionado. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigada pela tua palavra, que sempre nos constrange, nos ensina. Abre a nossa mente, o nosso coração, Senhor, para que a tua palavra semeie no nosso coração e cresça, Senhor, cresça como uma planta frondosa, Senhor. Enxerta a tua palavra no nosso coração, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Ah, meu Deus, muito obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Me despeço hoje do nosso programa na
tua paz, Senhor. Obrigado pelos nossos ouvintes, Senhor. Abençoa cada um deles, Senhor. E que eles estejam disponíveis, Senhor, disponíveis para terem 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos do seu dia, Senhor, para te procurar, para procurar tua palavra, para te conhecer, Senhor, para se aproximar de ti, porque é o que nós queremos, Pai, parecer contigo, Jesus. Para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Mais uma vez, então, só para passar para vocês, aqui foi o programa Peniel, Lugar de Encontro com Deus. Você nos encontra lá no YouTube, no @PenielDeus76. Não deixe de curtir a nossa página e ativar o sininho. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Beijo no coração.